muito efeito visual, muitas fotografias para nos ajudar na compreensão. E aí de repente eu cheguei aqui, estávamos sem o cabo e eu, e agora? Como é que eu vou fazer essa palestra? E rapidamente a equipe deu um jeito, foi fantástico, o plano espiritual nos ajudou e espero que dê tudo certo. Bom, aos que não me conhecem, se eu posso levantar assim um pouquinho? Posso? Obrigada, acho que assim ficou bom, né? Aos que não me conhecem, eu acho que cabe uma pequena introdução. Eu frequento, né, um centro espírita há uns 18 anos, eu acredito, não mais, há uns 20 anos. Estudei bastante, né, na CERT, fiz todos os cursos, tenho um bom embasamento teórico em termos espíritas, sobre as obras básicas de Allan Kardec, e sou professora na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, no campo do design. E aí eu tentei hoje fazer um paralelo entre o que eu estudo no Espiritismo e o meu trabalho, o que eu estudo na universidade. Para mim fez muito sentido, eu espero que eu consiga passar para vocês, nessa triangulação que eu fiz entre psicologia cognitiva, que é uma área que eu venho estudando há poucos anos, que vem do campo do design, em paralelo com o campo do design, e a lei do progresso. Então o título que eu dei para a palestra foi Psicologia Cognitiva, uma mãozinha para a lei do progresso. Vamos ver o que mistura foi essa que eu tentei fazer aqui para nós. Opa, passou não? Não? Não está funcionando, mas não tem problema. A gente faz assim. Aí outra mistura que eu fiz para nós hoje, eu acho que vocês devem reconhecer essa raça, né, de cachorro, que é o labrador. Vocês já devem ter ouvido falar que o labrador é um cão muito alegre. Ele se dá bem com todo mundo, inclusive é o cão indicado para trabalho como cão guia, porque ele é dócil, ele está sempre pronto a ajudar quem está do lado dele e ele sempre deixa a nossa vida mais alegre. E aí eu resolvi colocar o labrador como nosso fio condutor na palestra de hoje, porque eu adoro labradores também, né? Apesar que não tenho cães em casa, mas se eu tivesse seria um labrador, adoro. E aí eu gostaria de apontar essas características do labrador, que eu acho que a gente deveria trabalhar mais em nós, né? Essa predisposição para estar sempre alegre, sempre pronto para estar junto com as pessoas, para se alguém está precisando de ajuda, ele ajuda, se alguém está triste, ele alegra, tem uma energia sobrenatural, é um cão que não para, ele está sempre ali junto com a família, ele quer estar junto. E acho que a gente deveria, né, prestar atenção nessas características tão boas desse cãozinho. Tanto que tem um ser humano, que é esse aqui, vocês devem estar reconhecendo na foto, que é o Guga Kirten, que inclusive ano passado saiu uma série, né? Ano passado não, na época das Olimpíadas, saiu uma série de memes nas redes sociais, né, do Guga, que é o nosso labrador humano. Vocês devem ter visto isso circulando nas redes sociais. E não é à toa, porque o Guga é aquele cara que quando você está ao lado dele, você não consegue ficar de mau humor, né? Eu já tive a oportunidade de encontrar alguns eventos aqui em Florianópolis, a gente tem a sorte desse cara ser aqui, manezinho da ilha, e ele está sempre assim, alto astral. Ele levanta qualquer um. Semana passada eu participei de um evento de tecnologia bem grande que teve aqui na cidade, não sei se vocês ouviram falar, o RD Summit, que foi lá no Centro-Sul. Eram mais de 10 mil pessoas do país, enfim, inscritos para participar. E a palestra final dos 3 dias de evento de tecnologia foi com Guga Kirten. E eu devo dizer para vocês que foi a melhor das 150 palestras que haviam lá.
10.000 pessoas atentas, prestando atenção e assim abertas, sorrindo, alegres, apesar de ser no fim do terceiro dia de evento, todo mundo cansado. Como é que essa pessoa, esse ser humano, consegue fazer com que a gente traga o nosso melhor? Ele é com certeza um missionário, né? Eu acredito que o Guga, ele vem para nos mostrar que, apesar de todas as dificuldades, a gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que realmente assim agradecer por estarmos aqui nesse plano, aprendendo tudo que a gente está aprendendo, porque são essas dificuldades, os desafios que a gente encontra pela frente que fazem com que a gente evolua, a gente progrida. E aí já eu vou chegar na lei do progresso e na psicologia. Calma, estamos ainda na alegria do Guga e do labrador. E aí eu comecei a palestra trazendo sobre isso, para trazer um trechinho da Bíblia que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é de São Mateus, no capítulo 5. Trouxe 2 citações da Bíblia: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E o outro trecho: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, quando a gente põe essa pessoa, né, a citação está para ela, quer dizer, é uma pessoa que veio, que aonde ela está, ela ilumina o ambiente, ela faz com que as pessoas coloquem, né, à tona o seu melhor lado. Ele é um rapaz, né, que veio numa família com dificuldade, perdeu o pai cedo, teve, né, o irmão com deficiência, que ele diz que foi um grande aprendizado para ele. Como que ele poderia estar reclamando da vida dele, das dificuldades do treino, de treinar 8 horas por dia, de ir viajando, né, pelo mundo com dificuldade, longe da família, se o irmão dele estava com todo aquele problema, se a mãe estava ali se predispondo a levar, né, liderar aquela família com todo o amor. Então é uma família de exemplo para todos nós. E aí a gente vê essas citações falando justamente sobre a brandura, essa bondade que, apesar das dificuldades, a gente tem que cultivar, porque é isso que faz toda a diferença. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, eu retirei essa frase também: Jesus faz da doçura, da moderação, da mansietude, da afabilidade e da paciência uma lei. Tudo bem, beleza. Como é que no nosso dia a dia, que a gente está acordando cedo, saindo de casa, às vezes mal toma café, pega um trânsito danado, chega para o trabalho, volta e meia no trabalho tem um monte de gente mal-humorada, como é que a gente consegue manter isso no nosso dia a dia? Por isso que a gente está aqui. Estamos justamente aqui para aprender como, com as nossas dificuldades terrenas, a gente pode respirar fundo e tentar trazer à tona o nosso melhor. É um exercício diário ali, ó, ao longo do dia a gente tem altos e baixos, né? Tem horas, momentos que são super alegres, que a gente está bem, que está confraternizando, né, com os familiares, com os colegas no trabalho, mas em outros momentos a gente quer jogar um pela janela, né? É o nosso dia a dia isso, altos e baixos. E à medida que a gente for conseguindo, né, se conscientizar quais são esses mecanismos que fazem com que eu saia do lado positivo e entre no negativo, aí eu vou começar a mudança. Aí é que entra a psicologia. Aqui, a fotinho, vocês conseguem ver? Esse filhote de Shih Tzu, eu não consegui encontrar no Google uma foto de filhote de labrador que estivesse enfesado. Não existe. Labradores são labradores, ponto. Mas eu encontrei o Shih Tzu, que é muito fofo, com essa cara assim, deve ser um cachorro de 2 meses, 3 meses, pequenininho, muito enfesado, olhando. Ele destruiu aquele par de meias que está ali atrás, vocês conseguem ver na imagem? Ele deve ter aprontado horrores e estava furioso olhando assim para o dono.
por que que esse cãozinho tão fofo chegou nesse ponto? Somos nós. Por que que nós, tão fofos, às vezes chegamos nesse ponto de destruir uma meia, sair gritando com as pessoas? O que que faz com que a gente chegue, né, ao mau humor, ou ao ódio, à ira, enfim? Que mecanismo é esse? E aí lá no Evangelho também tem outro trecho, né, de São Mateus, abre aspas: eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Puxa vida, né? O Evangelho está lá dizendo que os alegres, bem-humorados têm, né, o seu lugar garantido, enquanto que os outros que estão julgando ficam mal-humorados, ficam ali cheios de ira e ódio, né, contra o próprio irmão, deveriam estar, né, prestando atenção a esses sentimentos que surgem, esse comportamento que surge. Então o Evangelho em vários trechos fala sobre isso. Gente, é simples, quer dizer, na teoria é simples, na prática a gente sabe que não. Volta e meia tem alguma coisa que é como se pisasse no nosso calo, que nos tira desse equilíbrio. É isso que a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia. Quais são essas coisas que nos tiram do equilíbrio e por quê? Lá no Evangelho está escrito: Jesus condena a violência, a cólera e toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Eu acredito que a gente já esteja, né, conseguindo ultrapassar esses extremos. Acredito que a gente não vá até o ímpeto da cólera e tal, mas volta e meia a gente está mal-humorado e a gente acaba sendo descortês principalmente com quem está mais próximo, com os nossos familiares. A gente acaba volta e meia falando, né, de uma maneira atravessada, ou usando uma palavra porque eu estou cansado, então de repente eu solto de qualquer jeito. Poxa, essa bagunça que está essa casa, ninguém me ajuda, que não sei o quê. Quando na verdade, se a gente usasse o outro lado, que é o positivo: nossa gente, olha só, eu também estou cansada, mas se todo mundo pegar junto, a casa fica rapidinho arrumada, vamos? Lembrem do lavrador. E aí rapidinho muda, a gente não entra no nível negativo, a gente vai pelo positivo, e o positivo sempre transforma as coisas, né, de uma maneira muito melhor. Bom, aí eu não consegui encontrar nenhum labrador feroz. Eu coloquei, né, cão feroz, vieram vários, e eu achei esse, eu não sei se é um pincher, né, muito feroz. E aí o texto que está lá no Evangelho fala sobre corrigir esses nossos defeitos, que tem essa falsa ideia de que a gente não pode modificar a nossa natureza. Não, mas eu sou pavio curto mesmo, se pisar no meu calo eu vou gritar. Não, a gente pode corrigir. Quantos erros a gente já cometeu que a gente não comete mais? E o comportamento, quando eu chegar na psicologia, eu vou chegar nesse ponto, que o comportamento e a forma de pensar, ela não é o nosso espírito, ela é um funcionamento do organismo, não é o nosso espírito. Então eu vou desconstruir mais ainda esse mito de que é a minha natureza, é a natureza do nosso corpo, dessa vestimenta que nós estamos usando aqui, mas não é o nosso espírito. Então o Evangelho diz que se a pessoa, né, quando estoura, fica cheia de ódio, de cólera, depois ela acaba, né, se desculpando, mas o erro já foi feito, e aí ela acaba reputando, né, a falta que ela cometeu ao seu organismo. Ah, mas é que eu sou assim mesmo, e coloca a culpa fora de si. Não é um problema meu, é porque é o meu gênio. Não, gente, a responsabilidade é nossa, porque nós temos o livre-arbítrio e o domínio sobre o nosso pensamento e sobre o nosso comportamento. Lá no Evangelho também tem um trecho que diz o seguinte: dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso.
Ou seja, a gente acaba cometendo os mesmos erros e o mesmo hábito, né, o comportamento vicioso, porque a gente não se predispõe a mudar. Aí a gente acaba recorrendo, eu realmente me arrependi de ter gritado de repente com meu marido, com a minha filha. Por que eu fiz isso? Peço desculpas, né? Resolvo em casa, as coisas se acalmam. Passa 1, 2 meses, daqui a pouco acontece uma outra situação, né, que o plano coloca, justamente para ver se a gente aprendeu a lição. E aí a gente recai no mesmo comportamento vicioso. Já vou chegar na psicologia para explicar por que a gente faz isso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. E aí eu vou mostrar para vocês um pontinho só, um teórico, uma abordagem de um teórico da psicologia cognitiva que mostra como que a gente pode compreender essa forma de pensamento que é do organismo para que a gente consiga mudar e progredir. Então, quando a gente olha a psicologia cognitiva e a gente olha o que está escrito no Evangelho e junta, aí eu escrevi essa frase, né? É o orgulho misturado a outras imperfeições e também o desconhecimento a respeito do funcionamento da lógica do comportamento humano que nos leva a recair nos mesmos hábitos e erros. Então vamos agora à psicologia cognitiva. Bom, psicologia é uma área que estuda o funcionamento da cognição, né? De como a gente pensa, como a gente age, como a gente se comporta. Tem muitas linhas da psicologia. Aqui eu estudo a psicologia cognitiva, que analisa os procedimentos do cérebro, como o cérebro funciona, tá? Então, no livro do Sternberg, que é um autor, é um psicólogo americano que eu utilizo nas minhas aulas, ele diz que psicologia cognitiva é o estudo de como as pessoas percebem, aprendem, lembram-se e pensam sobre uma determinada informação recebida. Então, o que a gente faz? A gente estuda os órgãos sensoriais, a visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar, como que o cérebro recebe essas informações. Já tem autores que falam até de outros sentidos, né, de equilíbrio, dizem que tem 8 sentidos, mas vamos começar só por esses 5. Essas informações, elas entram por esses nossos órgãos sensoriais e elas são processadas no cérebro. Então, o que a psicologia cognitiva faz é tentar compreender essas etapas que ocorrem a partir do momento que eu, por exemplo, estou aqui vendo vocês estão me vendo, estão vendo esses slides, entrou essa informação no cérebro, vocês vão prestar atenção, talvez não em tudo, mas em alguma parte da apresentação. O que chamou a atenção de vocês vai entrar num processamento de memória, porque vai fazer uma conexão com outras coisas que vocês já sabem. O que é novo, talvez se vincule a algo que já é conhecido de vocês. Depois disso tem um processamento, se entrou na minha memória, eu juntei com outra informação, é uma informação nova, eu adquiro conhecimento. E esse conhecimento que entra e é fixado nos nossos neurônios, ele pode gerar uma mudança de comportamento a partir de uma tomada de decisão. São essas as etapas que a psicologia cognitiva estuda e que eu estudo no campo do design. Então, separando, dentro da psicologia cognitiva, os psicólogos têm grupos de pesquisa que vão se ater a esses determinados procedimentos cerebrais, que seria atenção. Aí tem um monte de pesquisa, o que mais chama atenção, o que não, determinadas cores, formas, sons. Depois que chama atenção, como é que se percebe, ou seja, essa percepção, chamou atenção, eu virei. Aí eu percebi e eu estou olhando aquela informação e ela está entrando. Vocês já pararam para pensar a quantidade de só informação visual que entra pelos nossos olhos todo dia? Só de anúncio publicitário dizem que a gente, agora com redes sociais principalmente, a gente passa por mais de 10 mil por dia.
Fora todas as outras informações que a gente está andando no trânsito, né, seja dentro do ônibus, ou dirigindo o carro, ou de carona, toda aquela informação que vai passando pelas janelas. Vocês já imaginaram se a gente prestasse atenção a tudo que passa pelos nossos olhos, o que ia acontecer no final do dia? A gente ia surtar, é muita informação. Então o cérebro, ele faz exatamente isso, ele se fixa em coisas que sejam importantes para nós naquele determinado contexto. O resto abstrai. A memória é extremamente importante, porque é a memória que faz com que eu progrida. Porque desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo uma linguagem. A gente passa 1, 2 anos, né, ali no seio da família, escutando o que os outros estão falando, 1 ano, 1 ano e meio para começar a desenvolver as primeiras frases, e os 3 anos a gente já se comunica bem com toda a família. Tem até um estudo interessante que eu li de uma australiana, uma moça, que ela está sendo super estudada pelos psicólogos, porque ela não esquece nada desde que ela nasceu, aliás, desde o útero. Como assim? Não, é uma pessoa que não esquece nada, e ela relata, não, quando eu era bebê, eu tinha uma aflição tremenda quando minha mãe se afastava de mim, e eu chorava porque eu queria ficar agarrada nela, e eu demorei muito tempo para conseguir. Ela lembra quando ela aprendeu as primeiras palavras. Eu tinha uma agonia porque eu queria falar, só que eu não sabia o que estava sendo dito, e eu demorei. Eu lembro quando eu comecei a aprender o sentido das palavras. Vejam só que doideira. Imagina se a gente tivesse essa lembrança de tudo, e das vidas passadas. Graças a Deus, ao plano espiritual, a gente só sabe um pouco, a gente só lembra um pouco, né? No nível consciente. No inconsciente muita informação fica de tudo que todas as nossas experiências no dia a dia. Hoje, por exemplo, 95% do que a gente fez hoje, do que a gente viu, do que a gente sentiu, do que a gente conversou, entrou no subconsciente. 95%. Só 5% é que está no nível da consciência. O resto foi lá para baixo dos neurônios, em algum lugar. Bom, rapidinho, só alguns fatos incríveis sobre o cérebro, porque eu vou buscar fazer o link agora com a psicologia. Tá? O cérebro é o órgão que menos se sabe do nosso corpo. A medicina já avançou bastante nos últimos 20 anos, inclusive a área de psicologia cognitiva, são muitos estudos, mas a gente ainda não tem noção de como funciona o cérebro. Como que é essa memória? Que tipos de memória nós temos? Quais são essas células que se fixam essa informação? Existem hipóteses e experimentos sendo feitos, mas ninguém tem uma teoria já, quer dizer, é assim que funciona. Então o cérebro é a estrutura mais complexa que a gente conhece. O cérebro pesa em torno de 1,3 kg, 1,4 kg. Pequeno, né, para o nosso organismo, 1,5 kg, e ele faz tudo, organiza tudo que a gente tem que fazer. Há 6 meses atrás se descobriu que são 86 bilhões de neurônios. Caiu por terra um estudo anterior que dizia que eram 100 bilhões, não, são 86 bilhões, eles dão conta de tudo. E existem 16 tipos de neurônios que fazem mais de 1 quadrilhão de sinapses. Vocês sabem o que é uma sinapse? Eu trouxe uma imagem, só que eu não sei se a imagem está muito boa para ver. Tem 2 neurônios ali. A pontinha menor de um neurônio vai se ligar, são ramificações entre um neurônio e outro, que por um processo eletroquímico se ligam e vão passando a informação de um neurônio pelo outro. Imagine como se fossem assim, mini raios, a eletricidade passando de uma célula para outra. É sensacional isso, parece o universo dentro da nossa cabeça. Aqui tem uma imagem de computação gráfica que eu acho que é mais legal, assim, para tentar entender esse processo. O tempo todo o nosso cérebro está assim, funcionando, fazendo essas ligações. E aí o grande lance é que quando a gente nasce, o cérebro ele tem que aprender muita coisa, porque ele está meio que vaziozão. E aí as sinapses, elas vão começando a ser feitas.
né? A gente vai aprendendo a controlar os braços, um bebê não sabe fazer isso ainda, então a gente vai aprendendo linguagem, a gente vai memorizando o nome das coisas, a gente vai aprendendo, que pequeno é isso, grande é isso. E cada uma dessas conexões, essas ligações, essas novas informações que chegam, vão criando caminhos no nosso cérebro. À medida que a gente vai crescendo, né, talvez vocês não, mas eu tenho, né, já passei dos 40, eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, em aprender uma língua, que eu não sei, né? Então, diferente de quando eu era adolescente, que o meu aprendizado era muito mais rápido, porque o cérebro estava criando essas sinapses muito rapidamente. O cérebro adulto, ele tem mais dificuldade. E por que ele tem mais dificuldade? Porque já tem sinapses muito grandes. Deixa eu fazer uma analogia, como se fosse quando o cérebro ele está ainda ali do bebê aprendendo várias coisas, é como se a gente fosse fazer uma trilha com um facão no meio do mato e a gente tivesse que ir abrindo a picada. Não tem um caminho, então é sofrido o aprendizado, porque você tem que ir fazendo essas ligações entre os neurônios que nunca se ligaram antes. Então demora para fazer essa conexão. À medida que você vai aprendendo, por exemplo, a linguagem, a língua portuguesa, essas sinapses elas são mais rápidas, porque o caminho já está feito. Então já são ruas, né? E aí chega numa determinada idade que a gente já tem cristalizado uma série de informações que se tornam grandes avenidas de 8, né, vias lado a lado, e aí é difícil a gente aprender algo novo, porque a gente já está acostumado, o cérebro já está acostumado a usar sempre aquelas ruas, porque já estão ali asfaltadas, é muito mais fácil. Essa é a dificuldade que a gente tem para mudar o nosso comportamento, porque as vias já estão feitas. Aí quando eu brigo lá com meu marido, que a casa está uma bagunça, e aí depois eu me arrependo da forma como eu briguei com ele, é porque dali a 2 meses, quando vai acontecer de novo, o cérebro, ele é preguiçoso, ele já manda naquela via que existe, então a gente se comporta da mesma maneira, porque dá trabalho, a gente vai ter que, para mudar o comportamento, a gente tem que criar novas ruas, a gente vai ter que pegar o facão e ir abrindo a picada. Tá fácil entender assim? Bem, então mais alguns itens sobre o cérebro. A consciência, ela não reside em nenhuma área específica, e aí tem vários casos que são estudados pela medicina que mostram pessoas que tiveram traumatismo craniano, que perderam partes do cérebro, que antigamente se achava que não, a consciência reside nessa área do córtex, enfim. Não, porque ela mantém a consciência. Existem algumas doenças que a pessoa vai perdendo a consciência, como Alzheimer, né, que é quando realmente as sinapses elas deixam de ocorrer, as ligações elas não ocorrem mais. Uma coisa que é bem interessante de saber é que as células do cérebro, elas não sentem dor. Os neurônios não sentem dor, são as únicas células que não sentem dor. Lógico! Imagine se elas sentissem alguma coisa cada vez que a gente tivesse que fazer a picada e abrir uma nova via. Ia ser muito doloroso aprender. Deus é sábio. Adultos, né, perdem centenas de milhares de neurônios por dia sem efeitos colaterais, né, imperceptivos, e desenvolvem novos neurônios. Antigamente a gente achava que não, nascia com um número X de neurônios, né, isso 20 anos atrás, e que a gente ia perdendo e não tinha como repor. Não, os neurônios nascem novamente como células de qualquer parte do nosso corpo. E o mais importante, o cérebro é preguiçoso, ele é muito preguiçoso, ele gasta muita energia. O cérebro tem 5%, tem lá 1,5 kg, 5% da nossa massa corporal, mas ele gasta 20% da nossa energia, de tudo que a gente consome, que a gente come. Então o cérebro, que é danadinho, vai sempre fazer com que você vá naquela via que já está construída para gastar menos energia. Vejam só, entendeu por que a gente não muda o comportamento? Por que a gente volta e meia, não, eu acredito só nisso e eu não estou aberto a pensar de uma maneira diferente, a conhecer novas formas de pensar, de encarar o mundo? Porque o cérebro é preguiçoso.
ele vai te mandar só naquela via que vai gastar menos energia possível, que os neurônios já estão colados. Bom, um último ponto, né, e talvez que seja o primordial. A gente entendeu como funciona o cérebro. Agora vamos entender qual é esse nível de processamento do cérebro. Existem 3 níveis. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Donald Norman. É um livro dele de 2010. Aliás, vários livros e artigos ele traz. A base dele é entender esse comportamento. Porque entendendo esse comportamento, no campo do design, a gente pode estar desenvolvendo um aplicativo para celular, seja de comunicação como o WhatsApp, eu posso estar desenvolvendo todo um mecanismo de uma máquina como um trator ou um carro. Então, entendendo como as pessoas pensam, a gente projeta os produtos para o nosso uso de acordo com o conforto cerebral, o conforto cognitivo. É isso que eu faço basicamente. Então, nesses 3 níveis de processamento, a gente tem o nível basicão, igual do jacaré, que é o visceral, é o nível básico, ele é automático, é a área lá bem no centro do cérebro, onde todos os nossos órgãos, né, o coração está batendo, então essa área que está coordenando isso. É para o nosso funcionamento do organismo, tá? É nessa área também, por exemplo, que se, sei lá, um leão aparecer aqui correndo, a gente nem pensa, a gente já sai correndo porque é automático, é um nível inconsciente e a gente, né, é instintivo, o instinto está aqui no nível visceral, né? Se alguém bater na gente vai bater de volta, porque é instintivo. O nível comportamental são as habilidades aprendidas, a maior parte fica no nível subconsciente. Esse nível, ele inicia e controla boa parte do nosso comportamento. Então, eu estava falando lá, né, de brigar com a família porque a casa está bagunçada. A gente faz até sem pensar, porque já é normal, né? A gente levanta, imagina se a gente todo dia levantasse e tivesse que pensar como que eu vou desatarrachar a pasta de dente, colocar a pasta. Se eu tivesse que pensar nisso, a gente não pensa, a gente faz automaticamente. Esse é o nível comportamental, tá? A gente não pensa. E aí vem o último, que é o reflexivo, que é a parte consciente. E aí a gente está falando de menos de 5% do nosso comportamento, tá? 95% do nosso comportamento é visceral e comportamental. É no nível subconsciente. Só lá o reflexivo, que é quando eu aprendo algo novo e eu tenho que prestar atenção. Não sei se todo mundo aqui dirige. Posso usar esse exemplo? Todo mundo dirige ou não? Quando a gente começa, enfim, dirigir um carro. Quando a gente começa a aprender a dirigir o carro, a gente tem que pensar para não fazer nenhuma bobagem, né? Você põe o pé na embreagem, aí você com a mão, aí você fica pensando, não, agora eu tenho que engatar a primeira, aí eu tiro o pé do freio, boto no acelerador. Então tudo é pensado quando a gente está aprendendo uma coisa nova. Ou no computador, a primeira vez que a gente entrou. Então a gente está no nível reflexivo, porque a gente tem que aprender aquilo, é muito novo, eu não sei como opera. E aí, à medida que a gente vai ficando expert na coisa, você já dirige há 1 ano, eu já dirijo todo dia, você não pensa mais nisso, entra no nível comportamental, subconsciente. Eu entro num carro, dirijo há mais de 20 anos, eu entro num carro, eu não vou pensar que eu tenho que botar o pé no acelerador, na embreagem, no freio, eu simplesmente ando. Não é assim que a gente faz? Então, é assim que nós funcionamos. Então vejam que se a gente quer mudar um comportamento, a gente tem que prestar atenção no nosso nível comportamental e visceral e entender quais são aqueles mecanismos que toda vez que alguém fala tal coisa, eu já pulo e esbravejo. Entendeu qual é esse mecanismo? Aí você fala, é o meu cérebro, né? Porque não é o meu espírito, é o modo de funcionamento do cérebro que me faz fazer aquilo. Bom, então, fazendo analogia aqui com o nosso labrador querido, o visceral é aquele, né, que o labrador está passando, ele viu a salsicha em cima do prato, ele nem pensa, ele vai lá e come. Ele não consegue ficar imune àquela salsicha. O comportamental é isso, eu aprendi, adquiri um conhecimento e ele entrou no meu nível subconsciente, que eu faço sem pensar.
Ninguém pensa como é que tem que escovar os dentes. A gente simplesmente está escovando e pensando em outras coisas. A gente está cozinhando e pensando em outras coisas. A não ser que seja um prato que eu nunca fiz antes, ou um doce, que aí eu vou prestar atenção na receita, eu vou refletir, eu vou na minha memória pensar, não, mas eu já fiz um doce parecido com esse. Aí eu estou entrando no nível reflexivo. Que é esse em que eu vou parar para pensar. Depois vocês viram aqui, né, a foto dos labradores, vocês não vão mais esquecer os 3 níveis, né? Olha lá, o do jacaré, né, o do visceral, que eu simplesmente respondo ao meu ímpeto, né, orgânico, o comportamental, que eu adquiri um conhecimento e ele foi para o subconsciente, e o reflexivo, que eu paro para pensar. Então, cada vez que a gente estiver agindo do modo que não gosta, para pensar. Fica quieto, não fala, pensa, respira, conta até 10, e aí você já está fazendo com que o teu cérebro crie novas sinapses. Neuroplasticidade eu vou falar rapidinho, enfim, é só que a gente tem essa capacidade, o cérebro ele é maleável, a gente tem sim essa capacidade de mudar a forma de pensamento, criar essas novas sinapses. A psicologia cognitiva, então, ela mostra como esse cérebro funciona, como qualquer outro órgão do corpo. Então, a partir de hoje, eu tenho certeza que quando vocês pensarem em cérebro, vocês vão estar separando ele do espírito, dos nossos comportamentos, e a nossa forma de pensar é orgânica, assim como o nosso coração bate, assim como o nosso pulmão incha quando a gente respira, assim como a barriga ronca quando a gente está com fome, é assim que o cérebro funciona, tá? Para controlar um cérebro muito agitado, assim como o meu, meditação é ótimo, tá? É um excelente exercício. Os zen budistas, eles sabem fazer isso como poucos, eles fazem muito bem, a gente devia aprender com eles, porque eles simplesmente entram em transe e eles tentam desligar, eles tentam primeiro perceber o que o organismo está sentindo e refletir sobre aquilo, até chegar num nível em que eu estou tão zen que eu estou fora do meu cérebro. O cérebro é um órgão que está funcionando como todos os outros, mas o meu eu está além disso. Com isso a gente consegue desenvolver um autocontrole sobre o nosso comportamento, os nossos pensamentos, e a gente não pode, né, como espíritas, nunca esquecer: orai e vigiai. Todo dia vamos lá pedir ao longo do dia, né, agradecer o que a gente tem, as lições pelas quais a gente passa, porque essa é a melhor vida que nós já tivemos nesse plano, e com certeza o aprendizado que a gente está tendo aqui vai nos fazer melhorar, e muito, como espírito, vai nos depurar muito. E aí, para arrematar, a lei do progresso. Então tá, a gente falou lá da alegria do labrador, do Guga, aí a gente foi para entender como é que o cérebro funciona, e agora a gente volta para o espiritismo para ver o que a lei do progresso nos diz. Diz que o homem sempre progride, mas é lógico que cada um a seu passo. Ao longo da nossa existência aqui, nessa existência, a gente sente que tem momentos que a gente está voando em termos de aprendizado, em outros a gente, né, meio que dá uma parada. É como um barco que pega aquele vento, vai longe, daqui a pouco dá uma calmaria. É bom para refletir, é bom para processar toda aquela informação, aqueles aprendizados que foram gerados na fase anterior. E o progresso moral, ele é consequência de um progresso intelectual. Por isso que eu quis falar um pouquinho de psicologia cognitiva para vocês, porque eu tenho certeza que ela contribuiu para a gente entender como que no nosso dia a dia a gente pode se melhorar moralmente a partir desse conhecimento dessa área científica. E a gente só pode considerar, né, que a gente está amadurecido, né, em termos morais, quando a caridade for a base das leis humanas no planeta. E qual que é a base da caridade? É com aqueles que estão ao nosso lado, que a gente trate bem, que a gente seja gentil. Para a gente ser gentil, a gente tem que policiar o nosso mau humor, aquela palavra, né,
assim, meio agressiva fora de hora. É começando com essas pequenas coisas. Se a gente conseguir fazer isso, nossa, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o planeta é outro, a nossa sociedade é outra. Só praticando a gentileza e a gratidão, colocando a nossa mente sempre no modo positivo. Uma coisa que eu não falei sobre o cérebro, e que eu sempre falo, costumo dizer, é que quando a gente está pensando positivo, não há espaço para o pensamento negativo, porque o cérebro é um processo bioquímico, né? Tem uma série de hormônios que estão atrelados a isso também. Quando a gente está no modo positivo, são os hormônios do bem que estão indo para todas as nossas células. Não tem espaço para cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a gente está estressado, a gente tem que se acalmar para o bem vir, porque ele não consegue, o bem e o mal, eles não conseguem conviver ao mesmo tempo no cérebro. Ou você está de um jeito, ou você está de outro. É lógico que ao longo do dia a gente oscila, né, entre o bem e o mal. Então a gente tem que estar o tempo todo tentando buscar ficar o maior número de horas do dia no bem. Para finalizar, né, quem que a gente prefere ser ao longo do nosso dia? O cãozinho que destruiu as meias, ou o labrador que quando chega irradia alegria, e a gente sabe que tanto o mau humor quanto o bom humor, eles contaminam quem está à nossa volta. Então, sejamos aquele que traz alegria e acolhimento. Vamos exercitar isso. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido fazer essa conexão da psicologia com o espiritismo e que hoje a gente possa levar aí, né, mais um pouco de conhecimento para casa para tentar, né, tá progredindo sempre. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado.